Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você tem queixas de gastrite ou refluxo, já tentou de tudo e parece que nada resolve, né? Mas a pergunta primeiro que eu te faço é, será que você tentou de tudo? Primeiro ponto, tem várias questões que geram essa gastrite e refluxo. Hoje a gente vai falar sobre 16 dicas para melhorar sua gastrite e refluxo e eu garanto que pelo menos uma ou duas delas você não sabia e está errando na sua rotina, fazendo com que essa gastrite continue. Fica nesse vídeo que a gente vai entender melhor. Meu nome é Luciano, sou médico de família e comunidade e nutrólogo e aqui, dando sequência no nosso canal Revolução Saudável, no quadro Saúde em Debate, a gente fala um pouco mais sobre a questão do refluxo e da gastrite, algo bem comum na nossa realidade. Mas vamos tentar entender primeiro a base do que acontece aqui. É o seguinte, primeiro a gente precisa entender o básico de como funciona o nosso sistema digestivo. Quando eu estou ingerindo um alimento, engolindo, eu escolho se eu engulo ou não. Então eu mastiguei um alimento, eu posso cuspir ou eu posso engolir. Essa parte inicial da boca e do esôfago, elas são voluntárias, ou seja, eu consigo decidir se eu quero engolir ou não. A partir disso, eu já vou tendo outras fibras descendo nesse esôfago, nesse tubo, que são involuntárias. Por quê? Porque eu não preciso ficar a todo momento pensando, eu engoli o alimento, ele tem que descer, tem que descer, tem que descer. Não, o corpo ele faz isso para você. A gravidade e o corpo. Então, ele vai chegar até um ponto que chama esfíncter, que é uma válvula que a gente tem, e essa válvula se abre automaticamente, né, involuntariamente, conforme esse estímulo, e esse alimento vai cair dentro do estômago. Esse é o fluxo básico que se dá. Então, a gente já consegue entender algumas sequências aqui. O estômago, ele tem um pH, ou seja, uma acidez muito baixa, né, um pH baixo, uma acidez alta, no caso, que faz com que os alimentos que vieram dessa digestão, eles logo já tenham ali um choque de pH e facilita a digestão, principalmente proteínas, outros alimentos, para dar sequência na digestão. Só que esse ácido, ele tem que estar no estômago. Quem é preparado para suportar esse ácido é o estômago. O esôfago, ele não é feito para ficar recebendo ácido. Uma vez que esse ácido reflui, ele volta, isso é um refluxo gastroesofágico. A doença do refluxo gastroesofágico é quando isso se torna uma doença. Mas vamos então para as orientações, entendendo um pouco mais como funciona. Primeiro cuidado que a gente vai ter em relação às dicas é reduza sua pressão intraabdominal. Como assim? O estômago, ele está abaixo do diafragma, que é um músculo que separa a parte respiratória da parte digestória. Então, ele está na região do abdômen. Se eu tenho uma pressão abdominal aumentada, ela vai fazer com que seja dificultado ali o trabalho do estômago, deixando mais fácil ele refluir esse ácido para o esôfago. E o que a gente poderia fazer para reduzir essa pressão intraabdominal? Primeiro ponto, se eu estou com excesso de peso corporal, seria interessante reduzir esse excesso, né? Então, reduzir o sobrepeso e obesidade são muito importantes para o tratamento do refluxo, para diminuir essa pressão. Para a redução desse peso e também para melhorar a estrutura muscular de suporte abdominal, é muito importante a questão da prática do exercício físico. Assim a gente mantém um peso adequado, mantém essa musculatura, esse suporte do nosso abdômen de maneira melhor e com isso a gente acaba tendo uma diminuição do refluxo por vários mecanismos. Segunda base ali, use a gravidade a seu favor. Como assim? Lembra que o fluxo ele é seguindo a gravidade? Então aqui a gente já tem algumas dicas que são validadas. Uma delas, elevar a sua cabeceira da cama. Então você pega um suporte, geralmente as orientações são em torno de 20, 25 centímetros, e coloca no pé da cabeceira. Então a cabeceira da cama vai ficar mais elevada do que os pés. Com isso, a gravidade durante a noite, enquanto você está dormindo, por exemplo, faz com que esse ácido ele não reflua tão fácil, porque ele teria que ir contra a gravidade, certo? Então, elevar a cabeceira é uma atitude que tem ação sim. Outra questão que é muito comum ser negligenciado, não deitar após comer. Por quê? Lembre-se que aquela válvula, que é o esfíncter, ele tem que se abrir quando o alimento desce. Então, se eu acabei de comer, ainda mais se eu comi, por exemplo, almoço, uma refeição maior, esse esfíncter ele não vai fechar logo em seguida, ele vai levar um tempo ali para fechar e tudo. Se eu terminei de comer e logo em seguida deito, então esse ácido vai ficar refluindo ali no esôfago de uma maneira mais frequente, fazendo com que eu tenha mais aquela azia, queimação, desconforto. Então, evite deitar logo após comer. Ah, Luciana, mas eu gosto de chegar, jantar à noite, poxa, sentar, ver minha TV, ou ler um livro, fazer alguma coisa ali deitado. Sim, você pode fazer.
fazer, só que faça em sequência. Primeiro você faz a sua refeição, senta primeiro no sofá, na cama, onde for, e aí fique ali 20, 30 minutos, depois deita, faça o seu descanso ali. Mas logo que comeu, não deite. Outra dica que vale a pena seguindo essa linha é a questão de evitar deitar, fazer o decúbito, deitar sobre o lado direito do corpo, tá? Quando a gente vai deitar. Por quê? A curvatura que a gente viu nessa questão anatômica, a curvatura do estômago, ela faz esse desenho tendendo para a esquerda. Se a gente deita para a direita, eu acabo botando pressão sobre um lado incorreto, vamos dizer assim. Então, se eu puder escolher, seria mais adequado a gente fazer o decúbito esquerdo, deitar para a esquerda. É uma forma mais saudável para o corpo como um todo. Outra linha de cuidados é evitar os irritantes do estômago. Como assim? Primeiro ponto, é básico evitar o tabagismo, né? Parar de fumar, porque o fumo ele vai machucar mais o estômago por várias razões. Outra questão muito fundamental, diminuir ou cessar a quantidade de consumo de álcool. O álcool é um grande irritante do estômago, então ele vai fazer com que a gente tenha ali agressões frequentes nesse estômago. Aí fazer o consumo desse álcool de uma forma mais equilibrada. Se você tem muito frequente esse consumo, o ideal seria diminuir. Essa dica já é um pouco mais complicada, né? Diminuir ou evitar chocolate achocolatados. Não é que você não possa comer, mas quanto mais quantidade, por ser um alimento que pode irritar um pouco mais o estômago, vai trazer mais azia e queimação. De novo, equilíbrio. Se a gente trabalhar com equilíbrio, a gente não vai ter problema. Praticamente todos os alimentos que eu vou falar, eles são alimentos que você tem que agir com uma certa parcimônia, com equilíbrio. Você não precisa parar totalmente esses alimentos. Então, seguindo nessa linha, cuidado com alimentos condimentados demais, ou seja, muita pimenta, cominho, muitos condimentos, fazendo com que esse excesso de condimentos eles acabam agredindo o estômago. Então, cuidado com isso. Outro ponto, evite bebidas gaseificadas. Água com gás, refrigerante, essas bebidas acabam tendo uma acidez maior e isso faz com que a gente tenha também uma piora desse quadro gástrico. Voltamos àquela questão, diminua, não é que você nunca possa consumir, mas o consumo frequente vai trazer esse aumento da gastrite e refluxo. Seguindo, busque evitar consumo de muita frequência de alimentos processados. O que é alimentos muito processados? Principalmente, quanto mais longe a gente estiver de colhido ou plantado, né? As frutas, verduras, carnes, ovos, quanto mais longe a gente estiver disso, mais processado é. Então, é o caso, por exemplo, de uma bolacha recheada. O quão longe aquilo está da natureza, vamos dizer assim. Então, isso acaba tendo muitos aditivos químicos, muitos conservantes, acidulantes, outros componentes que acabam fazendo com que esse alimento ele tenha muitos irritantes do estômago. Claro que na nossa rotina, por praticidade, a gente acaba tendo consumo de algum outro processado, mas o quão mais eu puder evitar, melhor para a nossa saúde como um todo, não só do estômago. Agora eu sei que você vai querer brigar comigo, mas uma outra orientação é a questão de evitar o consumo excessivo de cafeína. Logo, café, chimarrão, chás estimulantes, chá preto, chá verde, diminua o consumo desses alimentos. A cafeína ela é irritante do estômago, ainda mais em quantidades maiores. Se você tem um consumo muito grande de café, chimarrão, chás estimulantes, você acaba tendo essa agressão ao estômago. Acaba sendo mais frequente a gente ter esse problema de adaptação. Portanto, diminua o consumo desses cafeinados. Se caso você não necessita da cafeína, quer só o gosto do café, é uma opção, são os descafeinados, mas tente trazer um meio termo ali para melhorar isso. Ou se você tem um grande consumo de café e tem uma aceitação, por exemplo, para chás, outras bebidas, faça então uma substituição ou uma soma. Então, ao invés de tomar 3 xícaras de café, você toma 1 xícara de café e 2 de um chá que seja um bom chá digestivo, camomila, erva doce. Uma outra base é dê paz para o seu estômago, ou seja, melhore a digestão. Como é que a gente melhoraria a digestão? Primeiro ponto básico é melhora a sua mastigação. Mastigando mais, esse alimento ele fica mais já inicialmente processado ali na boca, já tem uma ação da amilase para quebrar a parte de carboidrato e chegando no estômago ele já está melhor ali, facilitado para digestão. Então, quanto melhor mastigar, melhor é para o estômago. Outro erro muito comum, fracione refeições. Ao invés de eu comer muita quantidade no almoço ou no jantar e não comer mais nada o resto do dia, para o estômago acaba sendo melhor por essa questão de ele ter uma quantidade limitada ali
para não refluir o ácido, eu ter frações dessa alimentação durante o dia. Então, quanto mais refeições, menos volume, acaba sendo melhor para o estômago. Facilitando esse fluxo intestinal também, a gente tem a orientação de aumentar, melhorar o consumo de fibras insolúveis, elas que vão trazer essa fluidez para o nosso hábito intestinal ali. E as fibras solúveis elas vão ter nos pães, amêndoas, nas passas, de alguma forma também nas frutas, tá? Verduras. Então, esses alimentos eles vão ter fibra insolúvel, fazendo com que esse fluxo melhore. Ainda nessa linha, evite o consumo de alimentos muito gordurosos com frequência. Por exemplo, frituras ou alimentos que têm muita quantidade de gordura, eles acabam fazendo com que a gente sinta mais frequente aquela azia, aquela queimação por causa desse componente gorduroso. Seria interessante a gente ter um controle dessa quantidade de gordura nos alimentos. E aí, você já sabia de todas essas orientações? Teve alguma que te ajudou? Se caso teve, comente aqui nos comentários. Tiver alguma dúvida sobre elas, ou se você quer que a gente aprofunde mais em algum ponto, comente aqui também. Esse vídeo ele começa ali uma orientação sobre o refluxo, a gastrite, para que você trabalhe em questões do cotidiano e consiga melhorar essa situação. Gostou desse conteúdo? Para ver vários outros, se inscreva aqui no canal, toda semana vários vídeos, e a gente vai debatendo mais sobre saúde, melhorando a cada dia. Então, um grande abraço, saúde para todos